Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Quero continuar naqueles estudos que estamos fazendo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, agora vendo a relação no livro de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos com as festas judaicas. De que maneira, assim, de certa forma, as festas judaicas se cumprem no livro de Atos ou têm o seu cumprimento maior e mais definitivo a partir do livro de Atos. Então, pegando as três festas, né, a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, vamos dar uma olhada nessas festas para vermos assim, os simbolismos que ela tem, a lição espiritual que cada uma traz e o modo como elas vão se cumprindo de uma maneira mais clara e plena na trajetória do povo de Deus. Amém? Então, a festa da Páscoa, né, que significa a festa da saída, na verdade, quando eles saíram do Egito, nós lemos lá em Êxodo 12, 26 e 27, diz assim, 12, 26 e 27, Êxodo 12, 26 e 27, diz assim: Quando vossos filhos os perguntarem que Cristo é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, quando passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, do que fala essa festa da Páscoa? Daquele livramento que o povo judeu teve lá no Egito, na noite em que, na 10ª praga já, né, daquelas 10 que Deus tinha enviado contra eles, julgando os deuses, né, dos egípcios. Então, na 10ª praga, a última no caso, foi a morte dos primogênitos. E todo primogênito de gado e de tudo que era o irmão mais velho, era o mais velho, morria, inclusive dos animais. Então, os judeus foram instruídos a fazer uma refeição naquela noite, sacrificar um cordeiro e comer um cordeiro com ervas amargas. Tinha que celebrar, inclusive, de pé. Né? E a Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, né? Ou passar por cima, ou saltar, justamente em referência a essa passagem, porque o que aconteceu foi que o anjo da morte passou e os judeus foram instruídos a pegar o sangue do cordeiro e marcar a verga das portas, as batentes das portas, para que o anjo passasse direto. Quando visse a residência que tinha aquela verga na porta, aquele sangue marcado ali do cordeiro na altura da porta, o anjo passaria e não feriria ninguém e nem nada daquela casa. Então o anjo passou e foi isso. E eles celebravam esse livramento com a morte dos primogênitos. Nessa ocasião era sacrificado um cordeiro macho, sem defeito, e nós vamos ver depois que esse cordeiro significa Jesus, mas eles, obviamente, naquela ocasião ainda significava o livramento da escravidão do Egito. E era, como disse antes, ainda uma coisa assim, celebrada na estreiteza da identidade judaica, ou naquilo que os judeus celebravam como povo, como nação, de uma maneira ainda um tanto humana e política. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, isso tem um novo significado. Inclusive, dois elementos que faziam parte da festa judaica eram os pães ázimos e as ervas amargas, justamente as ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão. Então, essa festa da Páscoa lá tinha um conteúdo assim retentivo, de certa forma, já estava ali o conteúdo retentivo, mas num sentido assim de livramento da escravidão do Egito, num âmbito assim, um tanto material, um tanto humano ainda e nacional. Mas depois, quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus, no final do seu ministério, por ocasião da Páscoa, ele se junta com os discípulos e fala: tenho desejado ardentemente celebrar essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. E aí ele toma o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança. Toma o pão e diz: esse é o meu corpo partido entre vós. E celebra a Páscoa com os discípulos. Enquanto os judeus continuavam com aquela Páscoa deles lá no templo, no caso, com aquele mesmo significado antigo. Mas em Jesus a Páscoa já é, para nós, no caso, já é a nova aliança. O supra-sumo, o marco inicial, pleno da nova aliança, em que Jesus dá o seu corpo e derrama o seu sangue por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro lá que os judeus sacrificavam lá no Antigo Testamento prefigurava o cordeiro futuro, o cordeiro definitivo, né? Digamos assim, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus. João Batista, quando vê Jesus passando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando a entender, né, o papel redentivo de Jesus como o Cordeiro
de Deus, como aquele que vai ser sacrificado por nós e que vai realmente nos introduzir uma nova aliança, né, muito superior àquela que foi celebrada pelos judeus, porque se aquela aliança para os judeus até hoje ainda é um memorial de sua própria raça, né, de seu próprio povo, o sangue de Jesus tira o pecado do mundo, não só dos judeus. Então, a amplitude do sacrifício de Cristo é a redenção da humanidade. E era aquilo para o qual aquela Páscoa apontava. Era aquilo já que apontava. As celebrações judaicas, todas elas apontavam para algum aspecto da obra de Cristo, da obra de redenção que seria feita em Jesus. Todas as festas tinham a ver com isso. João Batista já tinha falado isso, já tinha falado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumprimento definitivo daquilo que era prefigurado na Páscoa judaica, com aquelas ervas amargas e com aquela libertação do Egito. Agora o sangue nas vegas das portas é o sangue da nova aliança que purifica e constitui um novo povo para Deus, constituído de todas as nações, tanto judeus quanto gentios. Amém? Depois temos também a festa dos tabernáculos, né? Está lá em Levíticos 23, 34. Levíticos 23, 34 diz assim. Levítico 23, 34 diz assim. Estou me atrapalhando aqui um pouco as passagens. 23, 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Festa dos tabernáculos, é isso? Festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, né? Também é um outro nome que tinha, festa das cabanas. Então, essa festa, ela simbolizava a caminhada do povo no deserto, ou trazer memória aquela jornada, né, de 40 anos que o povo teve no deserto. Era para ser bem menos que isso, nós sabemos, mas o povo em Cades Barnea murmurou, reclamou, bateu o pé, fez biquinho, enfim. Fizeram toda aquela lambança e acabaram assim defragando, né, para si mesmos uma jornada muito maior do que deveria ser. Ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Mas Deus cuidou deles durante todo esse tempo. E essa festa fala justamente desse cuidado de Deus durante os 40 anos no deserto. Eles faziam essa festa habitando em cabanas, ainda fazem até hoje, né? Lá em Jerusalém tem uns cristãos aí muito equivocados, uns crentes muito equivocados vão lá e fazem com eles também. Mas isso aí era uma coisa passada, né? Então, essa festa dos tabernáculos, ela é celebrada até hoje e traz à memória essa caminhada no deserto. Então, ficam uma semana lá armando tendas, habitando em tendas e fazendo essa celebração com seus alimentos, né, com suas comidas lá e tudo mais. É uma festa que celebra isso, para lembrar justamente da dependência de Deus. Até, de certa forma, é até irônico, porque o povo que celebrava, o povo que andou no deserto não entrou na terra depois, foram todos reprovados. Ou seja, se aquela caminhada tinha um sentido assim, de ensinar eles a dependência de Deus, parece que eles não aprenderam, né? Porque morreram tudo no deserto. Está lá em Coríntios isso, que aquela geração não entrou na terra, infelizmente não entrou na terra. Ou seja, não aprendeu realmente a depender de Deus, né? Comiam o maná, mas não entendiam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, no caso deles, essa celebração ficou, infelizmente, louca. E continua louca até hoje, porque Jesus já veio. Então, essa caminhada prefigurada lá por essa festa dos tabernáculos é a nossa caminhada como igreja atual, né? E no Novo Testamento não vemos assim, com relação à igreja, nenhuma data, né? Nenhum tipo de celebração assim que seja correlato com o tabernáculo. Não temos realmente. Nós temos, por exemplo, a ceia do Senhor, que é a Páscoa, né? A ceia que nós fazemos sempre é a Páscoa. Celebramos, né, o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por nós, mas o tabernáculo não temos assim nenhuma festa de cabana, não armamos barraca nem nada, né? Mas ela tem um conteúdo importante por causa da questão da caminhada e da providência de Deus. O outro aspecto é que o tabernáculo
ele vai ter um cumprimento profético tremendo, né, no fim de tudo. Falando do Senhor Jesus mesmo, né, começando pelo Senhor. Ele veio até nós, né, armou tenda entre nós, a palavra de Deus diz. Quando a tradução que nós lemos geralmente e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem traduções que diz o verbo armou tenda entre nós, né, o tabernaculou entre nós, dizendo assim que Jesus habitou entre nós. Então, de certa forma, Deus veio habitar conosco, Deus tabernaculou conosco, né? E esse foi o ponto de partida, inclusive, para a constituição assim, da morada de Deus conosco, de certa forma, dele vir estar conosco. Porque agora nós somos o povo de Deus e o Senhor habita no nosso meio, anda no nosso meio. Né? No Novo Testamento podemos ver esse cumprimento do tabernáculo como presença de Deus no meio do povo. Porque lá no Antigo Testamento, o tabernáculo que andava, que eles montavam e desmontavam, era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Inclusive, se vocês verem estudos sobre isso, vocês vão ver que o tabernáculo, aquela tenda maior, principal, ela ficava no meio do povo, ela não ficava nos beirados, ficava no meio. Então, o próprio tabernáculo em si, aquele tabernáculo principal, ele simbolizava já a presença de Deus no meio do povo. E essa festa dos tabernáculos, então, ela rememora essa trajetória do povo, esse andar com Deus, contando com toda a providência de Deus, porque é isso que fala a festa, a providência de Deus durante todo aquele tempo em que o Senhor, em que eles habitavam em tendas e andavam na presença de Deus, pelo menos uma parte deles. Tá? Depois, a última festa é o Pentecostes, né, seguindo aqui o calendário judaico, tá, irmãos? As 3 festas principais aqui. Né, tá? Tem outras, mas ficar só nessas 3 aqui, que são as mais significativas para aquilo que queremos tratar nesse estudo. Pentecostes, então. Nós lemos lá em Êxodo 34, né, Êxodo 34, 22. Êxodo 34, 22, diz assim: também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Festa das primícias e festa da colheita. Aí vem a pergunta que não quer calar: onde é que entra o Pentecostes nisso? O Pentecostes é essa festa da colheita. Nós temos que entender assim, que o termo Pentecostes, na verdade, ele veio mais por uma influência grega, né? Talvez ele já perto do período interbíblico, um pouco antes, na época talvez do exílio, que significa 50, no Pentecostes é 50, né? 50 dias vem de penta, não é isso? Então, essa festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa, e por isso tem o nome de Pentecostes. Aparece com esse nome. Mas o termo mesmo, como vocês puderam ver no texto, não aparece, né? Na palavra de Deus aparece festa das primícias, ou festa das semanas, ou festa das colheitas, não é isso? O nome é esse. E ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa, né? Da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, e também celebrava a providência de Deus e o aniversário, e também o agradecimento ao aniversário, por assim dizer, a comemorativa também, eles colocavam nesse dia também o dia, 50 dias depois do recebimento dos 10 mandamentos, porque essa festa acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, se nós pegarmos lá no Antigo Testamento, fizeram a Páscoa lá, na saída do Egito. 50 dias depois, Moisés recebeu a lei. Então, essa festa do Pentecostes também fala do recebimento da lei. E para os judeus, também passou a ter significado, uma memória também do recebimento da lei, além de ser a festa das colheitas, que é uma festa estritamente de agradecimento mesmo a Deus por sua provisão. Nós temos que lembrar assim que o povo judeu, principalmente na sua peregrinação no deserto e em boa parte da fase antiga, né, era um povo eminentemente agropastoril. Então, eles tinham uma relação muito grande com a terra. Nós lemos, por exemplo, que uma maneira de Deus disciplinar o povo na época do rei Acabe foi justamente trazer assim uma seca muito grande que durou 3 anos e meio, justamente porque atingiu o povo naquele ponto nevrálgico que era a colheita. Ficaram sem colher nada praticamente durante 3 anos e meio, e veio grande fome. Para quê? Para executar juízo contra Baal, que era um outro deus lá que eles adoravam, que para eles era o deus da colheita. Então, ao invés de honrarem a Deus, honraram a Baal e veio essa punição. Então, a festa da colheita é justamente essa festa que comemora, celebra a providência divina com relação às suas colheitas, né? Que era a festa das colheitas. Apresentavam
as colheitas diante de Deus e dar a festa das primícias, seus primeiros, seus últimos frutos. Tá? Então, eles faziam essa festa com esse significado lá no Antigo Testamento, como providência divina. No Novo Pentecostes, nós vemos em Atos 2, que nesse mesmo dia da festa da colheita, veio o Espírito sobre os apóstolos e eles começaram a orar em língua e profetizar, que é justamente assim, eu diria assim, que o evento principal do Novo Testamento, o evento praticamente que dá início à igreja primitiva, é esse evento do Pentecostes. Né? Então, no Novo Testamento, esse mesmo dia da festa é uma festa da colheita no sentido assim, maior e mais amplo, porque Jesus diz que se ele não fosse, né, se ele não fosse entregue, se eu não for o Espírito de Deus não virá sobre vós, mas se eu for, ele virá sobre vós. E Jesus consola, inclusive, os apóstolos, dizendo que quando ele fosse sacrificado, eles iam ter tristeza, mas depois eles iam ter alegria, e que o Espírito de Deus que ele ia enviar estaria com eles todo o tempo. Então, eu posso dizer assim que o fruto maior e mais abundante, né, do sacrifício de Cristo foi a vinda do Espírito, foi o que foi possibilitado pela morte de Jesus. Foi a vinda do Espírito. A colheita que, final e definitiva, né, da obra de redenção, foi a possibilidade do Espírito de Deus vir e fazer essa obra de concretização da presença de Deus entre nós, de habitação realmente de Deus. Tudo aquilo que era prefigurado aqui no tabernáculo, por exemplo, é o Pentecostes realmente que traz efetivamente essa presença. O tabernáculo é só um símbolo da caminhada, mas o Pentecostes ela é a concretização plena dessa caminhada com a presença do Espírito de Deus entre nós. Então, nessas três festas, nós temos três aspectos principais de toda a obra de redenção. A Páscoa, que foi assim, que lá para os judeus era sair do Egito, era o sangue na porta, mas para nós é o sangue de Cristo que nos redime. Esse é o cumprimento maior e mais definitivo daquela Páscoa. Depois vemos o tabernáculo, que comemorava aquela trajetória de 40 anos no deserto, da providência de Deus naqueles 40 anos no deserto. Para nós, a nossa própria trajetória, porque nós também estamos aqui tabernaculando nessa terra, somos peregrinos em terra estrangeira. É essa a nossa identidade. Mas o tabernáculo, nesse caso, se cumpre apenas espiritualmente, não temos uma celebração equivalente. Se em relação à Páscoa temos a ceia do Senhor, em relação ao tabernáculo, temos a nossa caminhada mesmo, né, de fé. E o Pentecostes, que é a descida do Espírito, que é, aí eu quero enfatizar uma coisa, um evento inicial, mas que é permanente, porque o Espírito de Deus tem se movido e pode ser derramado quando o seu povo clamar. A palavra de Deus diz que a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que de longe invocaram o Senhor. Então, eu acredito pessoalmente num Pentecostes permanente, na possibilidade do Espírito de Deus estar sempre renovando o seu povo, trazendo o batismo com o Espírito, línguas, dons espirituais e tudo mais. Tá? Eu não sou sensacionista, né? Eu sou continuista. Eu acredito na ação do Espírito de Deus até hoje, nos mesmos termos daquilo que nós vemos lá no Novo Testamento. Eu não acredito que houve nenhuma parada, né? Nada disso. Então, o Pentecostes, que também veio 50 dias depois da Páscoa em relação à Páscoa judaica, mas para nós está abrangido para além desses limites de festas e comemorações judaicas. Né? E o Espírito Santo está entre nós, e o cumprimento das festas, nós temos que entender isso, em relação ao povo judeu, tinha a ver com as ações de Deus. Eles celebravam as ações de Deus no meio deles. Cada festa era uma ação de Deus, cada festa era um marco de algum ato de Deus feito em prol do povo. Cada festa e cada coisa que eles colocavam, na verdade, porque nós vemos lá no Antigo Testamento, está cheio de pedras e paus que eles colocavam por onde passavam. O Jacó tem um sonho e coloca uma pedra lá aqui, Deus apareceu. Ungiu aquela pedra, o nome desse lugar é Betel, porque Deus mora aqui. Coloca a pedra lá. É uma memória desse fato. Depois lá, quando estão lá em Gilgal, lá e colocam 12, o Ebenezer, né? Colocam o Ebenezer lá, o Samuel, né? Quando está retomando nas guerras de reconquista, na verdade, para retomar a Arca dos Filisteus, ele chama o lugar de Ebenezer e coloca também lá 12 pedras, em memória dos 12 filhos de Israel. Aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, todas as coisas que os judeus colocavam um marco, seja lá uma pedra que fosse, era um marco de uma ação de Deus. E as festas tinham todo esse significado. Ações de Deus no meio do povo. Não tem uma celebração judaica que não seja a ação de Deus, não seja a memória da ação de Deus. E para nós aqui, o cumprimento das festas, então,
para nós na sua plenitude é que Jesus já veio, Páscoa, andamos com ele, tabernáculos, e somos cheios do seu Espírito, Pentecostes. Tá? Então, para nós é isso, o andar com Deus, com todas as providências de Deus. Eu sempre digo assim que, pessoalmente, não acredito em chaves hermenêuticas, né? Jesus é chave hermenêutica. Se eu fosse acreditar em alguma coisa como chave hermenêutica, eu diria que o Novo Testamento é a chave hermenêutica do Antigo Testamento, porque todas as festas e todas as passagens que temos no Antigo Testamento têm o seu cumprimento pleno no Novo Testamento e se concretizam em nós, como igreja, em tudo aquilo que Deus faz, em tudo aquilo que Deus provê e nos abençoa com o seu Espírito e com a sua habitação entre nós. Amém? Deus abençoe, irmãos.